Nós estamos recebendo aqui a nossa querida jornalista, a Camila Moraes. Camila, bom dia, salve Maria, mês de maio. Oi, irmão, bom dia para você, salve Maria, né? Bom dia para quem está em casa. Você falou aí no comecinho do programa, irmão. Tem um bom dia especial hoje, né, Camila? Preciso mandar um beijo pro meu pai, que não vejo desde janeiro. Hoje é aniversário. Saudade, ó, seu Gil, só aí. Hoje é aniversário do meu pai, 63 anos. Beleza. E ele tá lá confinado dentro de casa com a minha mãe, não tá saindo de casa, tá obedecendo direitinho, porque a filha é jornalista, é brava e puxa a orelha. Então, um beijo muito especial pro meu pai, que tá fazendo aniversário hoje. Tá vendo só? Seu Gilson, dona Arcila, pode mandar uma mensagem aqui para nós, uma foto aí da festa de aniversário. Parabéns, seu Gilson, mais uma vez pelo dom da vida, nossa prece. Parabéns também pela família, pela filha. E você tá convidado para a festa. Minha mãe faz pão de queijo bom lá em Minas, viu? Ixi, aqui o povo convida nós. E eu faço bolo de aniversário, viu, Camila? Essa semana eu fiz pra Jéssica. Ah, então tá bom. Irmão, a gente vai começar hoje falando sobre uma notícia muito boa que foi divulgada essa semana. Certo. A gente tem falado muito sobre o coronavírus, sobre a Covid-19 e que realmente é um vírus muito letal. Mas a gente viu essa semana aí um balanço que foi divulgado pela Universidade dos Estados Unidos de que mais de 1 milhão de pessoas já se recuperaram da Covid-19 no mundo todo. Mais de 3 milhões de pessoas já foram contaminadas, mas nesse balanço aí, mais de 1 milhão de pessoas já se recuperaram. Isso é uma notícia de muita esperança, né, É uma Camila? notícia muito boa e aqui eu tenho até um número exato. Olha, 233 mil pessoas morreram no mundo todo, 3 milhões contaminados, mais de 1 milhão recuperados. Então a gente pensa, é um vírus muito perigoso, exige vários cuidados, mas há sim essa recuperação e que a gente precisa ser otimista quando a gente olha para essa situação toda que o mundo está vivendo, né? E aí aqui no Brasil os números também são um pouco elevados, né? São 6 mil mortes e 92 mil casos. Mas, por um outro lado, essa semana a gente também teve uma notícia muito boa relacionada à vacina. A Universidade de Oxford, em Londres, né, no Reino Unido, lá eles já estão em estágio avançado dos testes em humanos. Primeiro, claro, é a fase de teste em laboratórios, depois com animais, e eles já estão passando da fase em que são feitos os testes nos humanos e numa quantidade, num grupo, e depois passa então para o teste em outro grupo de humanos. 500 pessoas já foram testadas com esta vacina, mais de 300 tiveram um resultado positivo em relação a essa vacina. E aí, agora no mês de maio, eles vão aumentar esse grupo, né? Mais pessoas vão ser vacinadas e aí espera-se então que até setembro a gente já tenha uma vacina contra o coronavírus. Isso é uma notícia muito boa, porque a gente sabe, em outras pandemias que o mundo já passou, essa vacina ela demorou muitos anos para se chegar. A gente já tem até o exemplo da H1N1, que é uma gripe fortíssima, que matou muita gente, né? Mata todos os anos, mas quando a H1N1 surgiu, demorou-se anos para conseguir chegar a uma vacina. Então a gente já tem aí uma perspectiva que em setembro a gente vai ter uma vacina em Londres, e aí depende muito dos nossos governantes para que essa vacina chegue no país e nas pessoas que mais precisam. Essa é uma grande preocupação, né? Sem dúvida. E veja que interessante, notícias de esperança mesmo, né, Camila? E claro, né, gente, todo um trabalho da ciência, nós estamos rezando sempre pelos profissionais da saúde. Como bem disse a Camila, o empenho dos governantes, né? Não é hora de interesses partidários, políticos, se é isso, se é aquilo, não. É hora de todo mundo lutar pela vida. Mas a gente sabe, né, devoto de Nossa Senhora Aparecida, que isso também é a força da nossa oração. Com certeza, né? E a gente fala muito dos cientistas lá de fora, de outros países, dos Estados Unidos, de Londres e tal, mas a gente sabe que aqui no Brasil a gente tem pessoas muito competentes na área da ciência. E a Universidade de São Paulo, a USP, né, a Poli, que é a Faculdade de Engenharia da USP, lá eles estão desenvolvendo respiradores para as pessoas em UTI. O respirador, ele é essencial porque o vírus, ele ataca o pulmão. Então, a pessoa, quando ela vai para a UTI, ela precisa do respirador artificial para ela conseguir fazer o movimento dos pulmões. E aí, a USP já está desenvolvendo um respirador que ele sai com um custo mais baixo, porque se a gente for importar esse respirador da China ou de outros países, o custo é mais elevado, demora mais tempo para chegar. Mas aí, eles estão produzindo, né, fazendo na fase de testes,
porque a Anvisa também precisa liberar que esses respiradores sejam distribuídos nos hospitais. Então, a gente está aí, alguns especialistas, alguns cientistas aí da USP acreditam que até junho esses respiradores consigam já ser produzidos aqui mesmo no Brasil. Importantíssimo isso, né, Camila? Porque num colapso dessa pandemia, como você está dizendo, o fundamental é esse aparelho respirador. Mas a gente fala de ciência, a gente precisa falar de fé. E o Papa Francisco é um homem muito santo e muito ligado no que acontece com o mundo. Hoje, na oração, na homilia dele na Casa Santa Marta, ele pediu que Deus ajude os governantes que aqui estejam unidos nos momentos de crise para o bem dos povos. Opa, sabe o que o Papa disse hoje? Parece que ele está sentindo aqui no Brasil. Acho que ele está vendo a realidade do política aqui no Brasil. Hein? Com certeza, irmão. Ele falou assim que, às vezes, no momento de crise, as pessoas tendem a ficar separadas. E esse é um momento para as pessoas estarem juntas, principalmente os governantes, pensando no bem comum. Isso que mesmo. não adianta você ficar falando de política no momento que a gente precisa pensar na saúde. E o Papa disse que o momento de crise é um momento para a gente fortalecer a nossa fé. Que o momento de crise, ele é um momento para você fortalecer a sua fé em todos os sentidos. Então, o Papa, ele está aí acreditando, né, que dias melhores virão, mas também alertando que a gente precisa estar unidos, não só nos momentos de paz, mas também nos momentos de fé, nos momentos de crise, perdão. É um momento que a gente tem que estar unido. Com fé, né? Caminhar com fé. E, Camila, tudo a ver, inclusive você noticiou esta semana também com a nossa equipe de jornalismo, aliás, parabéns para o jornalismo da TV Aparecida, fazendo um trabalho brilhante há mais de um mês aí pela Central da Esperança. Desde março, final de março, né? Desde o final de março. Nós completamos um mês, acho que agora foi dia 20 e pouco. Isso. E fazendo companhia, a gente também está assistindo e vendo que você é devoto, como você gosta, você vê a notícia aqui na TV Aparecida, mas no outro olhar, da esperança, da fé, da devoção. Isso que faz a gente ir para frente. E o que o Papa Francisco está dizendo, muito em sinal com a nota da CNBB, quando os senhores bispos do Brasil estão dizendo, olha, nós queremos uma liderança ética, arrojada e humanística. Isso mesmo, essa nota foi divulgada essa semana, foram 2 notas essa semana. Uma, se eu não me engano, foi na quinta-feira e a outra na sexta, que foi o Dia do Trabalhador. Olha a Igreja do Brasil se manifestando, hein? Justamente, a CNBB ela não tem vínculo ideológico nem partidário com nada. Exatamente. Ela é uma instituição católica. Só que a CNBB ela olha para o bem do povo, para os mais fracos, para os mais vulneráveis. É esse o papel da Igreja no Brasil e no mundo. Então, essa semana a CNBB divulgou essa nota falando que o Brasil precisa estar atento à necessidade sanitária, que é a questão da saúde, pedindo para que os líderes olhem para essa realidade e pedindo para que as pessoas se unam também a favor da democracia no país, pedindo líderes conscientes que saibam o que está acontecendo no país e qual a real necessidade do povo brasileiro. Só para encerrar, na sexta-feira, Dia do Trabalhador, a CNBB divulgou uma outra nota em apoio, proximidade, solidariedade com todos os trabalhadores, reconhecendo que a gente vive um tempo difícil de desemprego, de crise sanitária, de crise política, mas que também a Igreja está próxima de todas essas pessoas. Então, nós queremos continuar essa nossa missão, queremos convidar, né, Central da Esperança. Amanhã tem, né, Camila? Amanhã tem, logo após a missa do meio-dia, Eduardo Miranda vai estar aqui no estúdio, né, falando inclusive da Romaria da Arquidiocese de São Paulo, com outros assuntos também. Então, amanhã, domingo, logo após a missa do meio-dia, tem Central da Esperança e a partir de segunda-feira, todo dia, 1h da tarde, todo mundo fazendo companhia pra gente. Da Esperança. Isso mesmo. E sábado no Santuário? A gente está aqui também, batendo ponto. Estamos na área, viu, Camila? Muito obrigado pelas informações.